Alô? Oi?
Olá, pessoal, boa tarde. Boa Todo mundo me tarde. escuta bem? Boa tarde. Sim. Bom, acho que a gente já pode começar a conversar aqui. Acho que é só dizer que são todos bem-vindos ao curso, né? A gente está aqui hoje no nosso último encontro do mês. Meu nome é Rodrigo, sou professor aqui da Universidade de São Judas, do programa de pós-graduação em Ciências do Envelhecimento. E como sempre, né, para quem já está habituado a acompanhar o nosso curso, eu sempre uso esses minutos iniciais para explicar algumas coisas, principalmente para quem ainda tem alguma dúvida e para quem está chegando agora, que é o primeiro encontro. Então, eu vou pedir licença para todos para repetir algumas informações que vão continuar depois sendo repassadas pelo grupo, para o pessoal, aqui no nosso chat e também no nosso grupo de WhatsApp. Primeiramente, explicar como é que tem sido o funcionamento do nosso curso para quem é novo aqui, para quem está iniciando hoje, né? Os nossos encontros eles acontecem de maneira quinzenal. Até para algumas pessoas que tiveram dúvidas, até entraram em contato comigo na semana passada e com outras pessoas da coordenação do curso. Tivemos ali um feriado, né, Tiradentes, então por isso acabou mudando um pouquinho a nossa logística. Por isso que não tivemos encontro na semana passada e sim nessa. Mas de agora em diante a gente mantém a proposta quinzenal. E cada um desses encontros a gente vai estar trabalhando um tema que fala sobre a prática do cuidado ao idoso, à pessoa idosa. Hoje a gente tem como tema os desafios da interdisciplinariedade no cuidado aos idosos. Nossos encontros, eles têm 1 hora de duração e depois a gente tem aí 30 minutinhos para poder fazer uma discussão enquanto grupo e tirar dúvidas. Então eu já coloco aqui para todo mundo, quem tiver dúvidas, vai colocando as dúvidas no chat ao longo da palestra, tá bom? Vou lembrar a todos da importância de manter sempre o microfone no mudo, porque se todo mundo começar a falar durante a palestra, a gente não vai conseguir ouvir o palestrante. Então, vou pedir licença toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, seja sobre a palestra ou algum comentário, vamos participar a partir do chat, tá bom? Ao final da palestra, a gente abre os microfones e aí a gente conversa de uma maneira mais aberta. Também lembrar que todos os encontros são certificados, né? Mas para poder obter o certificado, vocês vão ter que preencher um Google Forms, que a gente vai passar aqui, a gente vai colocar um link aqui no chat, onde aqui é uma lista de presença, onde vocês vão colocar os nomes, e-mail, algumas informações de vocês, e aí a gente vai mandar o e-mail depois com os certificados individualmente. A gente só consegue emitir o certificado para as pessoas que preencherem esse formulário, essa lista de presença. Então fiquem muito atentos. Se tiver alguma dificuldade para preencher a lista, avisa a gente que a gente dá aqui uma ajuda, a gente dá um suporte. Mas se você não preencher a lista, não tem como a gente constatar que você estava presente. Aí a pessoa acaba ficando sem o certificado. Então eu vou pedir bastante atenção. Na hora que tiver terminada a palestra, a gente vai colocar ali o link para esse preenchimento. Então não saiam imediatamente depois que terminar a palestra, fiquem atentos no chat. A gente vai colocar várias vezes ali o link, tá bom? A gente vai colocar aqui depois também o link do grupo do WhatsApp para quem não está presente ainda no grupo. Lá a gente tem trocado algumas informações a respeito do curso. Eu só quero relembrar a todos qual que é o papel do nosso grupo de WhatsApp, certo? Vocês devem ter observado que ele está ficando fechado das últimas semanas para cá. E o foco do nosso grupo é comunicar informações sobre o curso. Por isso que a gente tem deixado ele fechado e aberto só quando a gente precisa transmitir uma informação para vocês, tá bom? A gente deixa ele aberto somente no dia do curso para poder tirar as dúvidas ali sobre a participação. Então vamos só lembrar disso, a gente fechou, porque estavam vindo muitas mensagens e as informações importantes estavam se perdendo no meio de tantas mensagens, e algumas pessoas estavam inclusive se queixando disso e saindo do grupo. Então, para deixar um pouco mais ágil, vamos deixar ele sempre fechado. Se tiver dúvidas, basta mandar um e-mail para a gente. Acabamos de colocar aí no chat uma série de informações sobre o curso do que eu estou falando agora e tem o nosso endereço de e-mail também. Qualquer dúvida, basta mandar e-mail para a gente responde, tá bom? Dito isso, vou passar a palavra agora para a Fabiane, para que ela possa fazer a apresentação de hoje. Estamos aqui também com a professora Adriana, Johannes, toda a nossa equipe. Professora Adriana, quer falar alguma coisa? Boa Agora que eu noite cheguei a aqui. todas e todas. É uma noite muito legal. Final de tarde, né? Boa tarde, boa noite. A gente fica naquela dúvida. É muito especial, né? Que a gente fica ansioso por encontrar com vocês. Boa noite a todos e todas. Vamos ver um pouquinho aqueles que conseguem abrir as câmeras, a gente vê as carinhas. A Cris está aqui também. Boa noite, boa tarde, Cris. Bom final de tarde, Cris. Que bacana.
Então, algumas carinhas a gente já vai ficando familiarizado com elas, né, Adriana? A gente vai vendo que elas estão aí toda semana, né? Muito bom, Bom, muito bom. então vamos lá. Vou passar a palavra agora para a Fabiane fazer a apresentação. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Fabiane, eu sou mestranda do programa Ciências do Envelhecimento da São Judas. Vou apresentar aqui hoje o nosso convidado e projetar também a apresentação. Primeiramente, a gente agradece aqui, falo em nome de toda a comissão, né, da disponibilidade do Lucas em estar aqui hoje conosco. O Lucas Félix, ele é psicólogo e mestrando em Ciências do Envelhecimento, também na São Judas. Hoje ele está aqui para apresentar a aula sobre desafios na interdisciplinaridade nos cuidados aos idosos. Então, eu reforço novamente aí para que mantenham seus microfones desligados durante a aula. Caso surgirem dúvidas, vocês podem aí escrever no chat. Na hora que abrir para discussão, vocês podem abrir aí o microfone, ou também usar o recurso Reaction, que fica meio que no canto inferior direito, é um emoji assim, e vocês podem clicar no Raise Your Hand, que é uma mãozinha para poder aí falar. E agradeço a presença de todos e que vocês possam aí desfrutar do encontro de hoje. E agora eu passo a palavra para o Lucas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo, como a Fabi comentou, também sou mestrando em Ciências do Envelhecimento pela Universidade de São Judas. Lucas, está um pouquinho baixo, Lucas. Não sei se é só para mim. Se puder tentar falar um pouquinho. De aumentar um pouquinho, Lucas, está um pouquinho baixo aqui Isso. também. Para quem estiver sem fone, talvez fique difícil ouvir. Mais perto. Está melhor agora? Você consegue aumentar um pouquinho mais? Ou talvez tirar isso que eu ia falar, Lucas. Às vezes o fone. Peraí, Meu fone não é dos melhores. Tá melhor agora? Pessoal, vocês Vocês estão estão conseguindo ouvir o ouvindo? Lucas? Tá Se baixo puderem colocar aqui no ainda. chat. Não sei se o pessoal está ouvindo. Muito baixo. O pessoal está dizendo que está um pouquinho baixo. Lucas, você consegue colocar, Agora aumentar o volume? fica melhor? Tá. Agora melhora, Lucas. Eu acho que se você puder segurar um pouquinho aqui enquanto você fala, talvez ajude. Acho que vai ficar melhor se eu segurar, né? Isso. Pessoal, vocês conseguem ouvir agora? Podem dar uma indicada no chat. Melhorou um pouco. Beleza. Bom, como eu ia falando, eu sou o Lucas, sou psicólogo, sou mestrando em Ciências do Envelhecimento pela Universidade de São Judas, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a interdisciplinaridade no cuidado ao idoso. Tá? Então, para construir esse conhecimento sobre a interdisciplinaridade, nós vamos conversar sobre algumas questões bem relevantes dentro do cuidado ao idoso. Fabi, se você puder passar, por favor. Primeiro, nós vamos falar sobre o trabalho em equipe. Então, é importante definir o que é o trabalho em equipe. Afinal, uma equipe interdisciplinar ela é formada por vários profissionais de diversas áreas da saúde que trabalham em conjunto, permitindo um atendimento mais amplo, levando em conta a necessidade dos pacientes. Falaremos também sobre o que é a equipe interdisciplinar, né, e qual a conexão entre esses profissionais envolvidos e como esse trabalho conjunto pode chegar a auxiliar o paciente. Nós vamos abordar também quem são esses profissionais que formam a equipe interdisciplinar, né? Então, é importante saber quais são os profissionais que podem trabalhar dentro desse contexto. Vamos tratar sobre as funções do cuidador dentro dessa equipe. Então, quais são as atribuições do profissional, o que não cabe ao cuidador, quais funções ele pode realizar, quais não. Nós vamos falar sobre o papel da família, que também será abordado, dentro de um viés um pouco mais compreensivo. Afinal, é importante entender como se sente a família de um idoso que está passando por problemas de saúde. Nós vamos também falar sobre a família num aspecto de auxílio. Como ela pode ajudar o cuidador e também como ela pode atrapalhar dentro desse trabalho. Você pode passar, Fabi. Aí, por último, teremos a conclusão e também as referências.
veja que esses dois últimos temas, eles estão bem ligados, né? Então, falando da família, o profissional ele pode acabar lidando com as consequências desse não entendimento sobre a realidade do idoso. Então, é sempre muito complicado, até por ser uma situação em que o cuidador ele é colocado um pouco contra a parede. Então, nós vamos tentar auxiliá-los a pensar em algumas soluções para essas questões. Entrando agora no trabalho em equipe, o trabalho em equipe nada mais é do que a junção de algumas pessoas que unem os seus esforços tentando solucionar um problema em comum, né? Então, quando duas ou mais pessoas elas trabalham juntas para executar uma tarefa, encontrar uma solução de um problema, elas estão trabalhando em equipe. Devido ao envelhecimento da população, o trabalho em equipe ele é muito importante e necessário e constitui um componente estratégico no enfrentamento às dificuldades e às complexidades do envelhecimento. Esse trabalho ele existe devido às necessidades de saúde que surgiram atualmente e que acabam requerendo uma abordagem um pouco mais ampliada, né? Que demanda também uma organização maior dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde. Essa mudança ela também acontece devido a uma alteração demográfica em que houve um aumento da expectativa de vida da população e o consequente envelhecimento da mesma, né? Então, surgem novas doenças que requerem um acompanhamento maior da população por diversos anos e décadas, né? E acaba que os serviços de saúde, eles acabam se organizando melhor quando eles trabalham em equipe. Pode passar, por favor, Fabi. Então, afinal, o que é uma equipe interdisciplinar, né? Uma equipe interdisciplinar, ela é formada por vários profissionais de diversas áreas da saúde que trabalham em conjunto, sempre em prol de permitir um atendimento que vai de acordo com as necessidades do paciente. Então, a interdisciplinaridade, ela se refere a uma integração entre as disciplinas e essa conexão entre os profissionais, né? Quando eles incorporam os seus conhecimentos em prol do cuidado e deixam de lado uma certa fragmentação para que isso gere o maior cuidado à saúde da pessoa. Então, dentro desse contexto, é importante dizer que não cabe apenas ao médico o cuidado da pessoa idosa, né? O trabalho de uma equipe interdisciplinar, ele possibilita uma troca de saberes entre diversos campos da saúde e diversos núcleos profissionais, causando uma inovação também na assistência. Outro ponto muito importante dentro desse contexto interdisciplinar se dá pela função do cuidador. Mais para frente a gente vai falar com um pouco mais de detalhes a respeito, mas é importante dizer que, de acordo com o Ministério da Saúde, o planejamento das atividades que o cuidador vai realizar deve ser feito de forma conjunta, envolvendo tanto esses profissionais da saúde, os familiares e o próprio cuidador. Então, cabe à equipe deixar claro ao cuidador quais são esses procedimentos que ele deve ou não realizar e acordar os momentos em que precisa da ajuda, do aporte desses profissionais e ajude, né? Auxilie eles a identificar sinais, sintomas perigosos. Então, essas ações elas devem sempre levar em conta tanto as necessidades da pessoa que está sendo cuidada, quanto também os conhecimentos do cuidador. Que nós temos, falando um pouquinho sobre os profissionais que podem fazer parte dessa equipe interdisciplinar. Então, como já foi apresentado, não cabe apenas ao médico o papel de prestar assistência ao idoso. Então, cada profissional da equipe interdisciplinar, ele atua de acordo com a necessidade do sujeito, como já foi falado, né? Utilizando seus conhecimentos para que haja uma promoção desse alívio do sofrimento desse paciente. Então, alguns dos profissionais que podem fazer parte dessa equipe interdisciplinar são os fisioterapeutas, que têm um objetivo de preservar e também de restaurar a funcionalidade, a autonomia e a independência da pessoa idosa. Então, ele usa de algumas abordagens e condutas que consideram aspectos da ordem biológica, psicológica e social de cada um desses indivíduos. Os enfermeiros, eles zelam para que o idoso ele consiga aumentar os hábitos saudáveis e que diminua as limitações que são inerentes à idade, né? Então, ele auxilia nesse processo
muitas vezes está atrelado à debilidade na velhice, incluindo todas as debilidades que vocês possam imaginar, que vocês já trabalharam. Os educadores físicos, é interessante falar sobre o papel do educador físico, porque ele não se resume somente à prescrição de exercícios, né? O profissional ele também trabalha com a quebra de alguns paradigmas a respeito do benefício da prática física. Então, ele trabalha com fatores motivacionais, de inclusão social, cultura, educação, uma educação voltada ao esporte, e principalmente dentro desses aspectos, aumentar a adesão do exercício ao idoso, que é um fator de suma importância que impacta na saúde dessa população de forma positiva. Os nutricionistas também atuam de modo a agregar na educação nutricional para que façam uma intervenção prevenindo e recuperando o estado nutricional dos idosos, né? Então, recomendando uma alimentação baseada em determinado nutriente, fazendo sempre essa escalada entre todos esses profissionais, é muito importante o papel do nutricionista também. Os fonoaudiólogos, eles são fundamentais para prevenir e amenizar até mesmo a perda da audição, sempre dependendo do tipo e da gravidade, né? Além disso, ele pode conseguir corrigir e fortalecer os músculos de deglutição, que também sofrem algumas alterações com o avanço da idade. E, por último, os psicólogos, que atuam criando espaços que permitam aos idosos ampliar o uso desses recursos pessoais, né? Então, o psicólogo ele atua na melhora da autoestima, na criação de vínculos, na redução dessa apatia. Então, muitas vezes o idoso se vê num modo, numa rotina que é construída com hábitos padronizados, né? Então, o psicólogo atua na melhora desse ambiente, levando em conta o que está disponível ali para esse idoso. Aqui agora nós vamos falar sobre as funções do cuidador na equipe interdisciplinar, né? Então, dentre as funções próprias do cuidador, que foram descritas por Borne, estão as seguintes: ajudar, estimular e realizar, caso seja indispensável, as atividades da vida diária da pessoa, né? Como a higiene pessoal, a higiene bucal, alimentação, locomoção. Tem o ponto de cuidado do vestuário, né? Então, manter os objetos, o armário, tudo nos locais habituais, né? E também cuidar da aparência da pessoa idosa. Então, a parte das unhas, cabelo, perfume, tudo isso é muito importante para que seja realizado de um modo que aumente a autoestima da pessoa. Também existe a parte de facilitar e também estimular a comunicação com a pessoa idosa. A parte de conversa, de ouvi-lo, né? E incentivando a realizar exercícios físicos, acompanhando ele em seus passeios, sempre que, óbvio, sempre que autorizados pelos profissionais da saúde, né? E também participar dessas atividades de lazer. Então, dessa forma, o cuidador ele pode auxiliar na inclusão social e também na melhora da saúde da pessoa idosa. Outro ponto importante seria de acompanhar a pessoa idosa nos exames, tanto em consultas, tratamentos de saúde. E aí, um ponto interessante desse papel seria no ato do cuidador transmitir aos profissionais da saúde mudanças de comportamento, humor, ou até mesmo o aparecimento de alguma alteração física que ele tenha, né? Muitas vezes o cuidador tem esse laço um pouco mais próximo ao idoso, então ele consegue dizer ao profissional alterações recentes de temperatura, de pressão, alterações no sono. Então, esse aspecto é muito importante dentro da relação do cuidador com essa equipe interdisciplinar. Outra questão também relevante é que o cuidador ele faz a dosagem, né, da medicação da pessoa idosa, né, sempre nos horários prescritos pelo médico. No caso de injeções, mesmo com a receita médica, ao cuidador é proibido fazer a aplicação, então ele tem que recorrer a um profissional da enfermagem. E por último, estimular a autossuficiência da pessoa idosa. Por isso, o cuidador ele tem sempre que for possível,
a gente costuma dizer que é fazer com ela e não para ela. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da autonomia, mas fica esse ponto importante aí para reflexão. Agora a gente vai falar um pouco sobre a infantilização da pessoa idosa. Então, infantilizar significa tornar algo infantil, né? Faz uma alusão errônea em torno do idoso. A infantilização do idoso é um mal que pode fazer com que eles se sintam diminuídos e até mesmo tenham a sua autoestima afetada. Então, na medida em que a gente minimiza a autoconfiança, a autoestima, esse idoso ele é levado a ter um olhar sobre si mesmo como alguém frágil, alguém incapaz, alguém que não consegue realizar nenhuma tarefa. Então, é importante a gente saber delimitar que infantilizar é diferente de tratar com carinho. Tratar com carinho é permitir, mesmo que com dificuldades, que a pessoa ela possa exercer a sua autonomia e independência, né? Então, entra naquele ponto que eu comentei, auxiliar e não fazer por ele. Então, auxiliar e não fazer por ele é carinho. E essa infantilização, ela traz para o idoso uma certa estigmatização, né? Dando a imagem de que eles são pessoas frágeis, de que são bonzinhos, pobrezinhos, e até mesmo esse uso das palavras no diminutivo acabam dando esse contexto mais infantilizado. É preciso que a gente tire essa ideia de que para ser empático, de que para ser próximo, você precisa ser engraçado, que você precisa ser fofo com o idoso. Na verdade, é preciso que nós sejamos coerentes, né? Que falemos com ele numa linguagem que ele entenda, e isso tem mais relação com a capacidade cognitiva, ou até mesmo capacidade auditiva, visual, e não com a idade da pessoa em questão, né? Aqui eu separei alguns exemplos da infantilização. Então, por exemplo, temos expressões no diminutivo, como comidinha, roupinha, caminha. Quando a gente fala apenas com o acompanhante ou como se o idoso não estivesse presente, né? Muitas vezes acontece da pessoa idosa ela ser excluída de algo que diz respeito a ela, né? Então, dentro de uma conversa, falar com outra pessoa que está ao lado e não falar com ela sobre algo que diz respeito a ela é uma violência grande. Não inserir os idosos em programas como shows, teatros, festas e viagens em família. Isso aqui, obviamente, entra num aspecto mais da família, mas o cuidador ele pode ter esse olhar, né, de perceber esse tipo de situação e orientar a família, né, dizer para a família que o mal que isso pode causar e ter essa noção maior. Não comentar e conversar sobre temas da atualidade. Muitas vezes a gente entende que o idoso ele está alheio, né, ao mundo, que ele não está prestando atenção e de que ele não sabe, não tem não sabe sobre temas atuais e não se atualiza. Então isso também é uma violência e é importante que a gente saiba colocá-lo e incluí-lo nesses temas. E por último, desconsiderar a opinião da pessoa e o histórico delas em decisões. Então esse tema é bem interessante porque, por exemplo, desconsiderar a opinião dela numa festa de aniversário ou até mesmo na roupa que ela quer usar também é um tipo de violência realizada ao idoso e que é um exemplo da infantilização desse público. Agora vamos falar um pouquinho sobre a família diante do envelhecimento, né? O envelhecimento e as doenças que podem ser decorrentes dele provocam algumas mudanças não apenas no idoso, né, no sujeito, como em toda a sua família. Então, além dessas alterações que existem no papel de cada membro, a família ela tem que se adaptar a uma nova realidade, em que há uma mudança significativa do que eles consideravam normal naquela pessoa. Então, há uma alteração na visão sobre o idoso, né? Essa situação é muito complicada porque muitas vezes o que a família faz tem a ver com a história de vida daquela pessoa. E há uma dificuldade clara em ver um familiar declinando, apresentando dificuldades, e tudo isso gera uma mistura de sentimentos, né? E também uma clara dificuldade de lidar com todo esse contexto. Isso pode gerar alguns conflitos com o cuidador, né?
devido a um certo desacordo entre a pessoa que cuida, os outros familiares, e esses conflitos podem até sobrar para uma questão da atitude e o comportamento deles em relação à pessoa idosa e na forma de se proporcionar os cuidados. Às vezes, o mal-estar com outros membros da família, ele se dá em razões dos sentimentos do cuidador, de que a família não consegue dar valor ao esforço que ele faz. Uma outra mudança que é típica na família se dá pela inversão dos papéis. Por exemplo, uma filha que se transforma na cuidadora da mãe. Então, isso acaba gerando uma variação numa direção que é mais habitual, né, no cuidado de pais e filhos. E essa mudança de papéis, ela requer, de certa forma, uma nova mentalidade dessa pessoa, né? Porque antes existia uma relação entre pais e filhos e agora essa pessoa tem que ter um certo esforço de adaptação. Essa mudança ela ainda é mais intensa quando a pessoa sofre de alguma demência, seja ela em fase média ou até mesmo adiantada. Na velhice, o sujeito ele também lida com perdas orgânicas, né? Como, por exemplo, questões visuais, auditivas, vigor físico, memória, elasticidade. E, além disso, tem a questão do status social, que foi conquistado em outros momentos, né? Todo ele é, de certa forma, deixado para trás, já que o idoso ele perde muito contato com colegas de trabalho, pessoas que ele conheceu nos estudos, e essas pessoas se tornam também objetos de perda para esse sujeito. Então, a pessoa que passa a conviver com essa mudança de papel e de status de vida acaba desencadeando um processo de luto, né? Porque são muitas perdas a serem lidadas, né? Então, diante dessa situação, é importante ter a noção do quão difícil é para a família lidar com essa perda e buscar fazê-los parte desse processo do cuidado. Aqui vamos falar um pouquinho sobre como a família ela pode ajudar ou dificultar o cuidado da pessoa idosa, né? A família ela ajuda quando auxilia nos cuidados com a pessoa idosa, quando ela supervisiona as funções sem interferir, dando condições para que o cuidador realize seu trabalho, quando ela reconhece seus direitos e deveres e trata o profissional respeitando os direitos trabalhistas, né? Além de incentivar e dar oportunidade para que o cuidador se capacite. E a família dificulta o trabalho quando ela abandona a pessoa idosa ou fica ausente às necessidades dela, interfere no trabalho do cuidador e impossibilita ou atrapalha as funções dele. Quando ela coloca o cuidador também no meio das disputas familiares, é outro ponto importante. E quando ela determina que o cuidador realize algumas tarefas que não são da sua autoria. Então, esses pontos são bem importantes, e eu separei também algumas questões para a gente falar sobre quando o cuidado da pessoa idosa ocorre numa instituição de longa permanência, por exemplo, né? A família ela pode ajudar cumprindo o que está prescrito e firmado em contrato, quando ela ajuda a prover as necessidades dessa pessoa idosa, quando elas não são atendidas pela ILPI, ela pode auxiliar acompanhando a pessoa idosa quando ela for hospitalizada, participando das reuniões, participando dos eventos, respeitando os profissionais da instituição. E ela dificulta, claramente, quando ela abandona a pessoa idosa, quando ela não mantém nenhum contato, nem faz visitas por muito tempo, quando ela não participa dos eventos do local e nem comparece quando ela é chamada pelos profissionais. Outro ponto importante que atrapalha é quando a pessoa ela assume uma posição de apenas criticar a ILPI, né? Sem buscar efetivamente uma certa coparticipação na rotina da instituição. E até mesmo quando ela não incentiva a pessoa idosa a participar desses eventos na instituição, né? E outro ponto que eu acho bem relevante é quando a pessoa tem uma concepção de que, ao deixar o idoso numa LPI, por estar pagando, quando é uma instituição paga, ela não tem nenhum dever e apenas direitos. Então, ela deixa a pessoa idosa numa situação de estar assistida. Já quando isso se trata numa unidade de saúde, a família pode auxiliar se informando sobre a rotina da unidade, conhecendo as funções de cada profissional, coparticipando também no atendimento à pessoa idosa, quando ela toma o conhecimento e respeita o regulamento do local, e quando ela viabiliza que haja um acompanhante familiar, né? Ou
quando isso é impossível devido a questões de horário, questões pessoais, quando ela contrata um cuidador formal para fazer esse papel. Já ela dificulta quando ela se recusa a levar a pessoa idosa ao domicílio, mesmo tendo alta médica, quando ela se recusa a deixar a pessoa idosa na unidade de saúde com aquele receio de que a pessoa morra sozinha, quando ela não transmite à equipe médica informações recentes sobre algumas mudanças que aconteceram na pessoa idosa ou na família, e quando ela também não transmite informações sobre estrutura familiar, situação financeira, esses aspectos são bem importantes. Então, para concluir, nós podemos dizer que a família ela pode ser um elemento de ajuda à pessoa idosa, que dá condições para que exista uma melhor qualidade de vida, quando ela permite que ele continue a sentir-se útil e também participante desse convívio familiar, né? Então, quando isso acontece, quando ao contrário, né, isso pode prejudicar a pessoa idosa. Isso dá origem a uma dependência, a depressão, até mesmo fatores de doença que podem levar até mesmo ao óbito. Aqui tem um caso clínico que eu preparei para que a gente discuta. Deixa eu só ver se eu... Aqui. A Dona Maria ela tem 87 anos e mora sozinha em sua casa, que antes dividia com o marido, falecido há 3 anos. Dona Maria tem 2 filhos, que revezam diariamente no cuidado e visitas à mãe. Nos últimos meses, em suas idas à casa da mãe, Leila e Carlos têm reparado uma certa dificuldade dela em se lembrar de afazeres básicos e de suas tarefas diárias. Isso os preocupa bastante, levando-os a procurar o serviço de uma cuidadora. Durante seu período de trabalho, Neide, a cuidadora de Dona Maria, tem percebido uma interferência grande de Leila e Carlos. Eles costumam opinar sobre a forma com que a mãe deve se vestir, aonde deve ir, e se preocupam com tarefas que antes eram básicas para Dona Maria. Neide realmente acredita que a interferência dos familiares não se dá por um motivo ruim. Eles estão lidando com o período de mudança da mãe, mas ao mesmo tempo sente ter seu trabalho um pouco atrapalhado. De que forma você acredita que ela poderia auxiliar os filhos de Dona Maria a compreender a situação da mãe? Então eu queria convidar todos os participantes a refletir sobre essa questão, sobre toda essa problemática. A gente vai deixar essa tela aberta para que vocês possam escrever nos comentários. Quem quiser falar também, abrir o microfone para dizer um pouco sobre a sua percepção sobre esse caso, seria bem legal. Pessoal, nesse momento, quem quiser falar pelo áudio, achar mais fácil, talvez, expressar a sua posição, eu acho isso pode ser interessante, tá bom? Fique à vontade. Vamos pensar juntos aqui essa situação, porque é uma situação que acontece muito, né? Oi, Lucas, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. É muito bacana essa exposição da sua aula e a gente vê, né, muito dia a dia, tudo que você falou aí sobre a família, com o idoso. Agora eu sou cuidadora do idoso de 82 anos, que tem uma demência, mas assim, eu fico muito feliz que a família colabora muito e ajuda bastante, assim, sabe? Cuidar dele, Que ótimo. não atrapalha, assim. Mas também já cuidei de uma pessoa idosa que a família atrapalhava bastante, assim. Deixava o idoso nervoso, não deixava ele decidir, é como se ele não estivesse no local, era muita solidão, aí você vê que o idoso fica numa solidão, né? Porque é como ele não existisse naquele espaço. Ele não tem direito a dar opinião, falam como se ele não estivesse ali, respondem por ele. E aí o cuidador tem que se posicionar. Numa hora dessa, sim, a gente tem que se posicionar e tomar o partido mesmo, porque senão aí vai dificultando, acho que vai piorando, né, a saúde mental do idoso. E a gente, como cuidador, tem que
que fazer essa parte também. Agradeço muito pela sua sua exposição foi ótima. Obrigada. Eu é que agradeço, Regina. Muito obrigado pela sua fala. Eu acho que faz muito sentido mesmo o que você está trazendo. Eu acho que é muito difícil para a família também, né? Como eu disse naquele momento, porque a família está lidando com um declínio de uma pessoa que ela é como se houvesse uma mudança de uma pessoa que eles conheciam antes para uma pessoa nova que eles estão conhecendo agora, né? E esse choque é muito complicado para que a família lide, né? Então, não é por mal, como você mesma disse, mas a família acaba muitas vezes super protegendo, né? E essa superproteção ela acaba trazendo mais malefícios do que questões positivas ao idoso. Acho que a Antônia quer falar também. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta sobre os remédios que você falou anteriormente. Porque às vezes a gente tem uma palavra de cuidadora, eu sou cuidadora e sou técnica de enfermagem, Uhum. né? E, às vezes a gente fala e a família não escuta a voz do cuidador, né? Tipo assim, a família tira o remédio do paciente sem ordem médica. Aí a gente fala, não pode tirar sem ordem médica, né? Não pode tirar remédio, não pode colocar remédio sem ordem médica. Então, como a gente se refere a um ponto desse, se a gente fala e a família não escuta? Eu acho que esse caso é bem complicado porque envolve uma ação um pouco autoritária aí da família, né? A família não está dando ouvidos para um profissional que também é um profissional da saúde, que está cuidando daquele idoso e está tendo mais contato. Eu acho que nesse tipo de situação cabe talvez demonstrar para a família quais são os pontos negativos dessa ação, né? Então, por exemplo, o que aquele remédio dado de forma errada, numa dosagem incorreta, que não for passada para o médico, pode causar de malefício para aquela pessoa. Eu acho que o papel pode ser esse. Um comentário, Lucas, pegando um pouco no gancho Obrigada. do que você está dizendo, né, vou pedir licença porque eu acho que isso é um ponto muito interessante que é colocado pela Antônia e que vale sempre uma boa discussão. É muito complicado quando a gente vê que a família não está colaborando, né, gente, né, e isso acontece muito. Mas veja só, é importante a gente pensar, primeiro, o Lucas falou uma coisa que é muito importante. Interessante a gente sempre esclarecer e informar. Às vezes a família, ela tem um desconhecimento a respeito do que pode ser, o que pode, os efeitos negativos que a retirada de uma medicação, que a interrupção da medicação pode ter. É muito importante, então, a gente poder trazer informações, sustentar essas informações, porque a família é leiga. A família gosta muito do idoso, a família, às vezes, ela quer cuidar dele, mas ela é leiga, ela não sabe sobre aquele assunto, ela não tem um conhecimento que vocês têm, certo? Segundo, às vezes é muito importante também a gente entender Um copo o de que se água. passa na cabeça da família, por que eles estão tomando essa decisão de tirar a medicação, o que eles compreendem que está acontecendo. Porque, às vezes, eles constroem uma versão própria que não tem muito a ver com a realidade, sobre uma coisa que a medicação está gerando. Mas é uma coisa que eles estão tirando de uma percepção que não é verdadeira, não está certa. Então, às vezes, é importante a gente poder também exercer o ato de escutar. Tá bom, e vocês pensarem em tirar essa medicação por quê? Só para poder entender o que está acontecendo. E corrigir algumas distorções. Às vezes eles vão falar, eu vou tirar essa medicação porque eu senti que a minha mãe começou a ficar assim, assado, ela começou a ficar com um humor um pouco diferente, ou ela começou a ter um pouco mais de sono. E a gente sabe que não tem relação com a medicação. É uma coisa que a família chegou àquela conclusão sozinha. E às vezes a gente pode esclarecer isso, entendendo qual é a percepção que eles estão tendo. E essa é uma forma de não ser agressivo com eles, como alguém colocou no chat. Porque às vezes, quando a gente explica essas coisas, a gente tem que ser sempre muito cuidadoso para a família não entender que a gente está contra eles. Porque no final das contas é um trabalho em equipe. É o cuidador, mais a equipe de saúde, mais a família a favor do idoso, como bem colocou o Lucas. Não é aqui o cuidador contra a família, né? Não. Todo mundo tem que trabalhar juntos. E eu acho que é sempre importante vocês se posicionarem da maneira a colocar que vocês estão juntos com ele, que vocês entendem as dificuldades da família, mas que aqui é um trabalho que a gente constrói em conjunto, certo? É tudo pelo bem do próprio idoso.
certo? Então, eu até tenho Certo. uma pergunta aqui, Lucas, que eu acho que é importante retomar, porque eu acho que vai de encontro a esse assunto, que foi um posicionamento da Rosana sobre o caso clínico. Deixa eu Você quer ver. que eu leia aqui para você? Pode ser, pode ser. Eu acho que vai de encontro ao que a gente está conversando. Ela diz aqui, pensando um pouco no caso agora, voltando para o caso da Dona Maria, aqui, que o Lucas expôs para a gente, né? Ela diz que é importante a cuidadora se posicionar e dizer que a idosa precisa decidir sobre a sua vida. Ela tem direito de falar e ser ouvida, né? Ela fala aqui sobre o posicionamento. É claro, né, que o profissional tem que se posicionar e explicar as coisas, mas não de maneira agressiva, não como uma imposição. Mas aí, em complemento a isso, a própria Rosana coloca: até que ponto, né, é conveniente um cuidador intervir, ser o porta-voz do idoso para com sua família, sem que o cuidador se sinta invadindo a privacidade da família, dos responsáveis pelo idoso, certo? Então, é basicamente uma pergunta que coloca, né? Como que a gente pode, diante de situações onde a gente tem ali um dilema com a família, poder se posicionar sem ser invasivo, sem ser agressivo? Acho que essa tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Você quer falar um pouco, Realmente. Lucas? Quero sim. Eu acho que faz muito sentido e acho que o cuidador, nesses casos, ele pode se apresentar como uma figura didática, né? Tentando compreender a situação desses familiares que estão lidando com um período complicado e até então inédito. Até porque esse choque pela decadência de um ente querido ele é muito forte. Então é entendível que no primeiro momento os familiares eles apresentem uma certa superproteção. Entretanto, como nesse caso apresentado, a Neide, a cuidadora, ela percebe que o trabalho dela tem sido afetado. Então ela pode, por exemplo, solicitar aos filhos que a acompanhem numa ida ao médico e até a outros profissionais, para que eles juntos eles consigam entender o que é melhor para a Dona Ela Maria. saiu. Eu estou ouvindo. Acho que Pode continuar, Lucas. Eu acho que tem aqui. Então, dentro desse contexto, como eu estava dizendo, né, ela percebe que o trabalho dela tem sido afetado e solicitando aos filhos, né, que acompanhem uma ida ao médico, porque, afinal, o cuidador ele também é um profissional e ele foi contratado para auxiliar a esse processo. Então, se dentro, até já respondendo um pouco à indagação do caso, a gente pode dar uma dica para o cuidador, seria de oferecer carinho, de oferecer essa mão amiga, trabalhar junto à família e demonstrar que é uma equipe, né? Que todos estão trabalhando em prol da saúde do idoso. Isso acaba mantendo o ambiente mais calmo, mais harmonioso e dividir a tarefa com essas outras pessoas, né? Insistindo que o idoso ele continua necessitando da presença regular desses familiares, mas que é importante levar em consideração as recomendações médicas. Aqui, a Maria Divina e a Eliane estão com a mão levantada. Vocês querem falar, pessoal? Eu gostaria de saber do caso do idoso, que o próprio idoso recusa tomar o medicamento, que ele é muito necessário e que o médico afirma que não pode ficar sem esse medicamento. E ele fica bravo e diz que não vai tomar, não vou pingar o colírio para o glaucoma, não vou. Como agir em relação ao idoso nessa situação? Quer falar, Lucas, ou quer que eu comente um pouco Pode. também? Pode? Se quiser comentar, A Maria Divina. Vou fazer só um comentário. Veja só. A gente sabe também que, primeiro, a gente tem que pensar aqui qual a situação que o idoso se encontra, né? A gente sabe que quando a gente está falando de um idoso que está, às vezes, com um declínio cognitivo mais acentuado, por exemplo, um idoso com Alzheimer, né? Às vezes a percepção dele sobre a própria necessidade, ela tem um limite, né? Ele mesmo não consegue identificar algumas coisas de forma tão clara quanto a gente consegue de quando a gente está de fora. Mas quando é um idoso que está, do ponto de vista cognitivo, com as funções preservadas, né, que está ali consciente, acho que é sempre importante a conversa nesses casos. Eu sei que é difícil, às vezes, conversar com uma pessoa que não está disposta, mas aí entra o trabalho também da paciência, né? A paciência é uma ferramenta fundamental para um cuidador de idoso. Entenda que vocês têm um conhecimento, e eu volto a bater nessa tecla, que a família e que o próprio idoso, às vezes, não tem sobre uma situação. Então, nosso trabalho numa função como essa é sempre ser um educador também. Ou seja, explicar por que aquilo é importante, explicar por que aquilo é necessário. Porque a gente só consegue desconstruir essas coisas com informação, certo? A gente só consegue, às vezes, ajudar
mostrando para a pessoa os benefícios, mostrando também os malefícios de não fazer, por exemplo, o cuidado com os olhos, de não, por exemplo, pingar o colírio nos olhos, como no exemplo que você deu. A informação, certo? E a paciência na transmissão dessa informação são ferramentas fundamentais. Se a pessoa não entende o porquê aquilo pode ser importante para ela, é difícil, às vezes, ela transpor essas barreiras, certo? Ela tem que entender que aquilo é uma forma de cuidado, que aquilo é um benefício para ela, certo? Isso, claro, quando a gente está falando de um idoso que está com as condições mais preservadas. Às vezes, quando o idoso está muito confuso, esse diálogo é mais complicado. E eu volto a falar, aí a importância da família também. Se o idoso não está sendo naquele momento capaz de compreender a informação, a família tem que ser informada para que ela possa ajudar nessa transmissão. Às vezes o idoso, naquele momento, ele ainda não confia tanto no cuidador. A gente sabe que confiar no cuidador é um processo. Às vezes demora uns meses, demora um tempo, mas tem uma pessoa da família, e vocês devem sempre localizar, sempre tem aquela pessoa da família que o idoso ouve. E parece que aquela pessoa é uma referência. E é uma pessoa que a gente tem que saber identificar e ter ela como aliado. Porque quando a gente conversa com ela e transmite as informações para ela, ela pode fazer essa mediação e ajudar, às vezes, o idoso a compreender que o colírio é realmente importante, já que naquele momento ele não está sendo capaz de ouvir a gente. Não sei se faz sentido para vocês, só pensando um pouco nessa situação. Acho que a Eliane também levantou a mão. Professor Rodrigo, professor Lucas, tudo bem? Eu tenho 3 perguntas aqui que eu anotei também aqui no chat. Eu posso trazer elas para você, Lucas? Só tenho uma finalização aqui da apresentação, mas 2 slides e aí a gente já pode começar para as perguntas, beleza? Ah, ótimo, fechado então. Obrigada. Obrigadão, Maurício. Oi. Acho que Eliane apareceu. a Eliane está aqui. Pode falar, Estava desligado, perdão. Imagina, Boa noite a todos. Eu vou ser breve. Quanto ao caso da senhora, então, assim, eu como cuidadora, cabe muito a gente se colocar no lugar de cuidadora, mas assim, primeiro a pessoa mora sozinha, vocês acho que vão compreender meu raciocínio. E você não é simplesmente familiar solicitar os cuidados de uma cuidadora, de um cuidador, e colocar lá dentro da casa e falar, você tem que fazer isso, isso, aquilo. A gente tem que procurar saber o que está acontecendo com ele, se a família já procurou um médico, qual o caso dele, se ele está passando por uma demência senil, se ele está tendo o que realmente ele está esquecendo. Eu acho que um profissional, nesse contexto aí, é o mais indicado para dar um diagnóstico assim, clínico do que ele precisa. E, juntamente com o familiar, a gente buscar saber, conhecer o paciente, qual os costumes dele, qual a cultura dele, entendeu? Acho que esse diálogo facilita muito para a gente, cuidador, saber conhecer melhor sua cultura, os seus costumes, o que eles gostam, o que não gostam, porque não adianta a gente querer, tipo, fazer mudanças, por mais que sejam melhores, de forma brusca, que isso vai dificultar. Vai ser choque para a pessoa que já está dependente de um outro, que nós somos uma pessoa estranha, juntamente que a gente indiretamente se torna um membro da família. Nessa situação, em algumas situações, quando a família é um pouco mais distante, enfim, a gente fica mais, então a gente recebe mais aquelas informações do que está acontecendo no momento. Mas as informações anteriores, como que era a vida dele, é importante a gente saber essas informações para a gente abordar, digamos assim, uma linha para dentro dos cuidados, ser mais confortável, principalmente para o assistido e quanto a gente a dispor os nossos cuidados. É só isso. Só antes de fazer um comentário sobre a sua fala, João, eu vi aqui que você está com a mão levantada, beleza? Então próximo Obrigada. já vou falar para você. Então, só para fazer um comentário sobre essa fala da Eliane, acho que é muito por aí mesmo, Eliane. Faz muito sentido o que você trouxe, e você sintetizou bem, assim, um dos meus objetivos dentro da apresentação, né? Que é dar essa noção do quão difícil é para a família a situação do envelhecimento, né? De uma pessoa querida, da pessoa que ela cuida. E o cuidador, ele tem um papel fundamental dentro desse contexto. Você falou muito bem que o cuidador, ele passa a ser praticamente um membro da família, né? Porque ele vai conviver, ele vai estar perto daquela rotina. Então,
é muito importante que o cuidador assuma esse papel de compreensão da situação dos familiares, levando em conta os aspectos que aconteceram anteriormente, a história de vida dessa pessoa, para entender efetivamente o que Exato. mudou, né? Para entender o que houve de mudança, para entender as dores atuais, né, dessa família. Então, deixa eu passar Só a um fala ali comentário a pro... respeito, Lucas. Eu acho que só queria destacar uma coisa que a Eliane colocou, que eu acho que é muito importante. Ela fala sobre a importância de a gente identificar a cultura da família. Toda família tem sua rotina, tem sua forma de pensar sobre as coisas, certo? E isso influencia diretamente, né, Eliane, na forma como a gente vai se aproximar do idoso. Eu acho que você traz um elemento muito importante, que é o cuidador ser capaz de perceber o que é essa cultura da própria família, qual é essa forma que a família se posiciona, como ela entende as coisas, e respeitar a existência dessa cultura. E claro que à medida que você vai ficando mais próximo dessas pessoas, também ir identificando algumas percepções que eles têm que não estão ajudando no cuidado ao idoso. Não adianta de querer chegar mudando muita coisa. Você falou muito bem, Eliane, porque tem toda uma história entre a família e o idoso e o cuidador está chegando naquele momento. Não adianta querer chegar de maneira atravessada nessa história. Mas agora ter a capacidade de identificar como que essa história foi sendo construída e aos poucos, na medida que foi se vinculando a essas pessoas, poder tentar auxiliar, pensar formas diferentes de fazer coisas que não estão dando certo, isso é muito importante. E, claro, identificou que tem alguma coisa ali que não está indo bem, às vezes o cuidador é a pessoa que mais tem contato próximo com o idoso e vê coisas que a própria família não está conseguindo ver. Não porque eles não queiram, mas porque eles não estão ali o tempo todo, certo? Ou porque naquele momento, para eles, é muito difícil ver aquilo, porque é difícil ver um pai, uma mãe adoecendo. E às vezes o cuidador é o primeiro a perceber aquilo. Aí, identificar o profissional adequado para fazer um encaminhamento e passar por uma avaliação. Ó, precisa ser uma avaliação com o geriatra, né? Precisa fazer uma avaliação aqui com o nutricionista. Às vezes o cuidador vai ter esse papel, né? Ele vai ser a pessoa mais próxima, que vai ter que estar ali sempre sensível para saber quando vai ter que acionar outros profissionais. Então, porque eles criam, o idoso, né, lógico, eles criam resistências que são importantes, que vêm atrapalhar eles mesmo na questão, principalmente de alimentação, de não aceitar a medicação. E quando se escuta a família, você é o interlocutor, você passa o que está acontecendo, de forma não que você é dono da situação, mas você passa a perceber o que está acontecendo e sabe que é prejudicial. A gente não vai impor. Comunique a família, está acontecendo dessa forma, os pais, sua mãe não quer fazer isso, assim, então procurar uma ajuda de um profissional externo. Isso tudo um contexto que eu acho muito importante. Muito obrigada. A gente que agradece. Vou passar a palavra para o João, acho que ele queria falar também. Boa tarde a todos. Oi, João, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Escuta, eu queria falar com você o seguinte, eu tomo conta de uma pessoa idosa, tem uns 82 anos mais ou menos, e ele é muito engraçado, muito simpático, conversador, ele tem um pouquinho de câncer de pele, mas é uma pessoa espetacular, ele é espontâneo, agradável. E um dia ele falou comigo, esperou a família toda dele sair do quarto e falou, seu João, vem cá, me dá um copinho de cerveja. Poxa, eu não posso, tem que pedir autorização ao médico. Não, dá um pouquinho. Aí eu liguei para o médico, saí do quarto, liguei para o médico, o seu Jé está pedindo um copinho de cerveja para animar o coraçãozinho dele. Eu faço o seguinte, ele está com câncer, mas não pode dar cerveja para ele. Você finge, bota uma guaranazinha dentro do copo, como ele não está sentindo o sabor das coisas, ele vai tomar e vai sentir um prazer e vai te até agradecer. Aí eu fiz isso, eu peguei um copinho de cerveja, coloquei guaraná da Antártica nele e dei para ele. Ele tomou com uma facilidade maravilhosa, agradeceu, me elogiou, muito obrigado, só você que faz isso comigo, minha família não faz nada, não pode fazer nada. Outra coisa que eu fiquei muito chateado é porque a família é assim, é unida e não é unida. Eles não deixam os netinhos chegar perto do pai, do vô, fala que o vô está doente. Isso me dá até vontade de chorar. Porque não deixa os netinhos chegar perto do vô. O vô finge chamar. João, chama o netinho na família, chama o Chequinho, chama o Sérgio. Eu falei, eu não posso fazer isso, sua família não deixa.
Aí eu falei, ó, sabe uma coisa? Eu não sei se eu fiz errado, eu cheguei e falei, vou fazer o seguinte, eu vou esperar a sua filha ir para a cozinha, que eu vou pegar todos os 3 netinhos, vou te levar de colocar em cima de sua cama. Aí peguei os 3 netinhos, um tem de 2 anos, outro tem 4, outro tem 6. E coloquei todos eles na cima da cama dele. O senhor ficou tão alegre, mas tão assim, aberrante, de tanta alegria, que eu falei, como é que uma família que quer cuidar de um pai e não pode ajudar o pai? Eu não sei se eu fiz errado, mas eu queria ter a sua opinião, porque como o médico falou comigo que eu posso fazer, bolar alguma coisinha para melhorar a saúde dele, eu estou com 72 anos. Eu sei que eu estou também idoso, mas estou com 72 anos e estou achando ele está começando a ficar assim, reprimido, entendeu? Ele não era reprimido. Então, você acha que eu posso continuar com isso? Ou tem que chamar um médico, para o médico conversar com a família? Isso não... Eu já estou lá há quase 3 anos e eu queria que você me desse uma orientação. Eu agradeço muito a sua atenção e foi muito bela a sua palestra. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, João. Fiquei muito contente em ouvir a sua opinião. E sobre a sua pergunta, eu acho que é difícil a gente falar sobre certo e errado, né? Eu acho que a sua atitude foi muito empática com ele, né? E acho que, pontuando ali sobre o certo, acho que você fez muito certo de procurar uma recomendação médica, né? Tanto que o médico foi e te deu uma orientação de pegar o Guaraná, de dar para ele, né? Até você ver como essa opinião é importante, né? O médico sabia sobre a condição dele não ter muitos sentidos apurados, né? De não conseguir distinguir os gostos tão bem. Então foi muito importante isso. Sobre a família, que é uma situação realmente que deixa a gente chateado, e a sua fala até me emociona, porque é muito difícil mesmo, né? Você vê que a família de uma forma um pouco perdida. Então, como você já está há alguns anos trabalhando com esse senhor e nesse meio, talvez identificar quem são talvez os filhos, né? E conversar sobre esses aspectos, dando a sua opinião como profissional e como alguém que já acompanha ele há muito tempo. Eu acho que a sua opinião nesse caso ela é muito importante e vai ser bem-vinda, porque você já tem um longo período com ele e você consegue explicar de uma forma emocional assim os impactos que essa ausência e esse distanciamento que eles estão promovendo dos netos, né, causa nele. Então, talvez eu acho que explicar dessa mesma maneira que você explicou para a gente, para a família seria um ponto bacana. Oh, muito obrigado, eu vou fazer isso, mas eu já tentei fazer uma vez, a esposa do senhor que eu tomo conta e começou a falar que pai, não faz isso não, porque meu avô está muito ruim, meu pai está muito ruim, não sei o quê. Calma, eu estou cuidando dele numa boa, sem problema nenhum. É amigo meu há mais de 4 anos. Vamos ajudar eles. Quanto mais você ajudarem ele, mais ele vai crescer mais, ele vai melhorar cada dia mais. Ele está só com câncer de pele, não está com câncer interno, está só com câncer de pele. Câncer de pele é uma doença que vai acabar saindo, está tratando, entendeu? Então, eu acho que a família tinha que liberar, entende? Porque sempre que a gente vai conversar com eles correm um pouquinho da jogada, certo? Não sei por que não quer deixar os netos ver os meninos, não entendi isso até hoje, né? Eu acho que é uma aberração. Os meninos chegam lá, eu tenho que chegar lá, pegar o menino e levar para o vô, senão eles não deixam. Como eles sabem que eu sou assim mesmo, já viu como é que eu sou, então os meninos chegaram, eu já pego os 3 meninos e já levo para a cama dele, certo? E ele fica, de vez em quando ele senta, eu peço para subir na cama e põe ele um pezinho como se fosse sentadinho, entendeu? Ele vibra com os meninos brincando com ele, joga até xadrez com ele. Então, um senhor que já tem 82 anos jogando xadrez, e os menininhos também de 6 anos, o vô está ensinando o menino a jogar xadrez, é uma coisa maravilhosa. E a família não entende isso. Eu acho que a Thaís trouxe um ponto no chat bem interessante, né? De trazer a opinião de outros profissionais para, em conjunto, tentar fazer com que os netos possam ficar perto. Acho que o senhor pode ir por esse caminho, João, de tentar trazer a opinião de outros profissionais, né? E
além da sua, né, como cuidadora, como eu comentei antes, já está 3 anos cuidando dele, já tem uma relação de vínculo próxima, né, e somada à opinião de outros profissionais, como médico, aí não sei quais são os profissionais que ele está atuando, mas a opinião desses outros profissionais para embasar, demonstrando para a família a importância desse contato, tá bom? Tá bom? Muito obrigado a você. Você me desculpa a minha frequência de conversa, mas tem muita gente que está querendo falar também. Muito obrigado a todos. Que Desculpa isso. qualquer coisa, se saiu coisa errada, mas é a minha sensação de coração. Muito obrigado. Foi ótima a sua contribuição, João. Parabéns. A você por tudo. Obrigado. Lucas, eu quero trazer uma questão aqui que eu acho que é muito relevante, porque é exatamente sobre o que você está abordando. O Marcos Antônio, ele trouxe aqui para a gente no chat que um caso, né, que é muito próximo do que o seu João acabou de falar, né? Ele fala que ele e o irmão dele cuidam do tio-avô dele, e esse tio-avô reclama que a família normalmente não vai, não acompanha, não vê ele, né? Não está ali presente, né? E aí eles disseram que já o Marcos, né, disse que tanto ele quanto o irmão dele já falou com a família, mas que eles não acompanham, eles não vão lá para conversar com esse tio-avô. E ele pergunta para você o que ele pode fazer, né? Eu achei bastante pertinente, porque acompanha aí essa sua linha de raciocínio. Obrigado, Lucas. Valeu, Maurício. Eu acho que esses casos de abandono de família são muito difíceis, né? Porque ainda mais nesse contexto em que já foi dito, né? Já foi falado, já foi conversado, e mesmo assim eles ainda não vão atrás desse tio. É muito difícil, porque eu vejo que uma alternativa é a de tentar trazer talvez a opinião de profissionais, como eu disse para o João. Não sei, Rodrigo, você pensa em alguma outra possibilidade? Lucas, eu acho que, como você bem colocou, é sempre muito difícil quando a gente tem a família distanciando-se, né, do cuidado. Às vezes a gente tem a família aciona um cuidador, né, contrata uma pessoa, um cuidador formal para poder fazer essa função e entende que o cuidador vai ser um substituto da família. Então a responsabilidade é sua, a gente tira o time de campo e passa agora a ser tudo com você. A gente tem que ser muito cuidadoso nesse momento para não comprar essa ideia. Porque às vezes, até por essa crença, né, é uma coisa que a gente escuta muito falando, né, o cuidador é como se fosse uma pessoa da família. Eu acho que ele pode ser muito próximo do idoso, mas ele nunca vai substituir a família. Porque família é família. Então, nesses momentos, tem que ter muito cuidado para não reforçar essa ideia que alguns familiares já têm, de que porque tem um cuidador, a família não tem um papel. Acho que a coisa começa aí. Agora, claro, a gente pode ter algumas situações, N motivos pelo qual a família não está conseguindo ter um contato sistemático com o idoso. É importante a gente sempre observar o caso a caso. Existem casos onde que a coisa é realmente muito mais complicada, da ordem de uma negligência, e isso tem que ser pensado também do ponto de vista até legal, jurídico, né? Principalmente quando isso ocorre em danos, né? E o idoso está sendo privado de coisas que ele precisa da sua sobrevivência por causa disso. Mas existem outros casos, por exemplo, onde às vezes o familiar ele mora fora, é mais complicado para ele realmente estar vendo o idoso. Não é raro o caso de um idoso que mora sozinho numa cidade e não tem outros familiares morando ali. A única pessoa que ele tem de referência é um cuidador, né? Então, vamos lembrar, eu penso até que para casos como esse, lógico, é sempre importante a pessoa tentar se organizar para fazer visitas, né? Pelo menos em algumas datas específicas para o idoso. Mas vamos lembrar que a gente tem hoje os recursos como a internet, né? Às vezes o próprio idoso não conhece isso, os próprios familiares não pensam sobre essa possibilidade, mas principalmente em um momento como esse de pandemia, onde é até difícil ficar visitando os familiares a todo momento por causa da transmissão de vírus, porque eles são um grupo de risco, usar a videoconferência, fazer uma chamada, como a gente está fazendo aqui, e colocar o familiar para falar com o idoso um pouquinho. São medidas que muitas pessoas estão adotando nesse momento, desde o ano passado, para não deixar o idoso totalmente isolado, mas ao mesmo tempo proteger ele, já que não dá para ficar indo lá direto e correr o risco de transmitir o vírus para ele. E eu acho que isso pode se aplicar em algumas situações. Não substitui o contato presencial, mas às vezes, para familiares que têm muita dificuldade, às vezes até pela distância, às vezes a pessoa mora muito longe de onde o idoso está. Já é uma forma do, pelo menos, o idoso saber que ele está sendo lembrado e ter alguma conversa, ter informações sobre como essas pessoas estão.
Porque às vezes o idoso, ele não quer só conversar, às vezes tem uma preocupação muito grande de saber como que estão os membros da família. Eu não sei se eles estão bem, eu não sei se eles estão precisando de alguma coisa. E só de ter acesso e saber que essas pessoas estão bem, ele já fica mais tranquilizado. Então vamos usar também a ferramenta tecnológica a nosso favor. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer isso, mas eu penso que pode ser, às vezes, uma saída, certo? Que não substitui o contato presencial. As pessoas têm que visitar o idoso. Mas, às vezes, quando não é possível, em uma situação específica, por que não usar essas ferramentas que a gente está usando aqui agora para ter esse curso? Acho que agora a gente pode continuar aí com, só para finalizar a apresentação, né, os slides. Fabrício, pode passar, por favor? Aqui eu tinha separado mais um caso, aí a gente vai tentar discutir, até pelo tempo, né, para que sobre tempo para mais perguntas, né, para o pessoal do chat, que é o caso clínico da Ruth. A Luísa, ela é cuidadora da Ruth, que é uma senhora de 84 anos, que tem problemas de artrite. Então, sempre que a Ruth diz que vai tomar banho, a Luísa pensa, não consegue mais tomar banho sozinha. Ela está muito doente e frágil. De agora em diante, vou ter que dar banho nela. E eu pensei em trazer para vocês quais são as implicações desse tipo de comentário, né? Então, Fabrício, pode passar por favor? Que eu preparei uma tabela. Aqui, quando a Luísa diz que ela não consegue mais tomar banho sozinha, ela está dizendo de alguma forma que a Ruth não pode mais depender de si mesma, né? Então, o terei que dar banho nela, ela está se obrigando a dedicar tempo ao cuidado e negando também a autonomia, né? Uma espécie de só estou aqui para fazer isso por você. Então, nesse contexto, ela não está permitindo que a pessoa a que ela cuida, né, ao idoso, que realiza atividades que ela consegue realizar de forma independente. Então, dessa forma, a pessoa acaba perdendo cada vez mais as suas habilidades pela falta de prática. Pode passar mais por favor? Aí aqui eu separei uma tabela com comentários que podem favorecer esse cuidado ao... O cuidado não. Comentários que podem favorecer a independência da pessoa idosa, né? Então, por exemplo, vocês vejam que nessa tabela tem comentários que favorecem a dependência e comentários que favorecem a independência. Lembrando que a gente sempre tenta manter esse viés de independência, né? Então, por exemplo, nesse primeiro quesito, nós temos a apresentação pessoal. Uma frase do tipo, não se preocupe com o seu aspecto, você não vai sair. Por outro lado, um comentário que favoreceria a independência seria, você podia fazer a barba, acho que você vai se sentir melhor. Então acaba sendo complicado dessa perspectiva de mobilidade para o idoso, né? Em alguns casos ele já vive uma realidade de uma rotina fixa e dizer que ele não tem que se cuidar apenas por não poder sair acaba não contribuindo com a autoestima dele. Afinal, ele deve se cuidar por querer estar bem consigo mesmo. Na parte da incontinência, temos aqui, vou trocar sua roupa, você está molhada. Já um comentário mais positivo seria, você pode ir trocar de roupa e quando terminar, eu ajudo a limpar o piso. Falar que simplesmente vai trocar a roupa da pessoa dá a impressão de que existe um problema que você está ali apenas para cumprir a sua função. A sugestão nesses casos é identificar qual tarefa o idoso consegue realizar para que juntos vocês possam fazê-las, né? Temos aqui também atividade, que seria fique na cama, não tem nada mesmo para fazer. E já um comentário mais positivo seria, que tal se você se levantar e irmos passear um pouco? Então, dentro dessa questão da rotina, acaba sendo complicado manter o idoso ativo. Então, frases como essa, elas não são benéficas porque passam uma ideia de que a pessoa não tem que fazer atividades, não tem que se movimentar. E se movimentar e realizar atividades físicas, né, faz com que o idoso libere hormônios importantes de satisfação, de prazer. Então, a sugestão é sempre que possível propor saídas para caminhar, né? Nesse caso, há até a possibilidade de juntar algumas dessas sugestões. Por exemplo, propor o cuidado pessoal com roupa, perfume, cabelo, unha, pois vai sair para dar uma caminhada. Isso pode ser muito positivo até mesmo para a autoestima do idoso.
Aqui na próxima nós temos da alimentação, né? Eu lhe dou a comida porque já estamos atrasados. E por outro lado temos assim, hoje nós vamos comer mais cedo para que possamos chegar na hora. O caso da alimentação também é muito importante porque a autonomia muitas vezes ela é deixada de lado para que se cumpram horários. E nesse caso, a sugestão é de que haja maior planejamento desses horários para que o idoso consiga se alimentar no seu tempo. E isso acaba trazendo benefícios até mesmo para a questão motora, para que ele consiga ter essa percepção e também para que ele consiga ter essa percepção do que ele consegue fazer bem. Na parte da higiene e banho, temos aqui, me dá a toalha que eu a enxugo. Já um comentário um pouco mais positivo seria, eu lhe dou a toalha para que você vá se enxugando de cima para baixo e eu vou enxugando as pernas. Veja que nesse exemplo há de maneira mais clara uma certa cumplicidade e um trabalho em equipe, né? Uma clara estimulação dessa autossuficiência da pessoa idosa. Isso é muito importante porque dá para o idoso uma sensação de que ele também é responsável por si e de que ele ainda pode realizar essas atividades. E na parte de vestir-se, temos aqui, deixe que eu avista, é mais rápido. E a outra frase seria, vamos escolher a roupa que vai pôr e você vai se vestindo. Se você precisar de ajuda, você me chama. O processo de vestimenta também se assemelha nesse ponto. E uma dica que pode ser importante, pode fazer bem para os idosos, é de escolher junto a ele a roupa a ser utilizada. Então, se a gente juntar todas essas questões que foram abordadas, temos um panorama bem legal de atitudes que podem ser tomadas de forma até simples, né? Mas que fazem uma diferença enorme na rotina do idoso. Nas sugestões, nós buscamos sempre demonstrar como o trabalho conjunto, aquele fazer com ele, não para ele, que eu comentei no início da palestra, é relevante. Ou seja, todo esse ponto da autossuficiência, da autonomia, acaba sendo extremamente relevante até mesmo num quesito de bem-estar próprio, de autoestima. E outro ponto que eu queria falar frequentemente a família ela tende a reagir às dificuldades das pessoas que cuidam fazendo as coisas por elas, né? Então, por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade para se deslocar, qualquer tipo de problema, o cuidador se apressa em ajudar, o familiar corre para também ajudar, mesmo que seja possível a pessoa se deslocar sozinha com menos ajuda, né? A gente entende que ela levaria mais tempo, mas ela consegue fazer. Então, esse sentimento de pena, de temor, de responsabilidade, se juntando com o de uma certa desejo de não ver a pessoa esse idoso sofrer, acaba fazendo com que se preste uma ajuda imediata e excessiva. Então, quando as pessoas de mais idade elas perdem alguma capacidade para realizar essas atividades da vida diária, elas costumam receber com prontidão a atenção e a ajuda de quem cuida delas, né? Então, dessa maneira, essas pessoas elas se comportam de forma dependente e conseguem um certo apoio, a atenção das pessoas que cuidam dela, né? Então, essas atitudes dos cuidadores são decisivas para favorecer a independência das pessoas idosas. Aqui temos a nossa conclusão. Então, no contexto do cuidado ao idoso, a equipe interdisciplinar ela pode trazer ganhos muito importantes, né? Tanto todo esse contexto do envelhecimento. Isso se dá em razão de algumas necessidades de saúde que requerem uma abordagem mais ampliada da questão do envelhecimento, né? Então, é natural haver nessa equipe interdisciplinar profissionais como fisioterapeutas, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas, fono, psicólogos, enfim. E ao cuidador, cabe realizar esse acompanhamento da pessoa idosa, tanto nas atividades rotineiras, como nas idas ao médico, e também entender esse contexto um pouco complicado que está inserida a família do idoso, né? Uma vez que ela lida com sentimentos de dificuldades, de perda daquela pessoa que eles tinham, aquela imagem idealizada. Entretanto, também é necessário que o cuidador consiga se posicionar para que ele garanta os seus direitos, né? Fazendo as tarefas que sejam da sua competência, tendo seus direitos trabalhistas garantidos, e, além disso, orientando o idoso para que ele garanta uma independência sempre que possível, promovendo o cuidado pessoal, promovendo essa autoestima, e a família tem que respeitar tanto esse acordo trabalhista, incentivar, como eu disse anteriormente, incentivando o cuidador a se capacitar e dando condições para que ele exerça
esse trabalho sem interferências e também visando o bem-estar da pessoa idosa. Essas aqui foram as referências que eu utilizei na apresentação. Queria agradecer muito ao pessoal da organização, professor Rodrigo, todos os participantes. Muito obrigado mesmo. Prefeito Lucas, parabéns, eu te agradeço muito aqui pela sua palestra. Ficou alguma pergunta, Maurício, ficou alguma pergunta pendente no chat, alguma coisa que te passou batido? Professor Rodrigo, todas as perguntas acabaram sendo respondidas naquele instante, né? Conforme o pessoal foi levantando as mãos, já fizeram as perguntas que haviam anteriormente escritas no chat. Aqui nós temos no chat vários agradecimentos para o Lucas, viu, pela apresentação. Parabéns, viu, Lucas? Foi uma ótima explanação. Muito obrigado, pessoal. Então, só lembrar a todos a importância de preencher a lista de presença, né? O pessoal estava compartilhando ela no chat desde a metade ali da palestra. Quem ainda não preencheu, preencha agora. Se vocês puderem colocar, pessoal, mais uma vez o link só para quem perdeu. Lembrando que a gente não consegue emitir o certificado se todos não tiverem assinado ali, tá bom? Então, certifique-se de que vocês enviaram as informações corretas, que todo mundo assinou. Bom, pessoal, então acho que já pode ir dando fechamento, né? Só agradecer novamente a presença de todos e de todas. Voltamos a nos encontrar daqui 15 dias. É um prazer sempre estar aqui com vocês, certo? E para quem ainda não conhece o nosso grupo no WhatsApp, colocamos o link aí, né? Entrem lá para poder estar acompanhando as atividades do curso junto com a gente. A gente está sempre ali transmitindo alguns conteúdos sobre o curso. Então, agradeço novamente, Lucas, obrigado pela palavra, pela palestra, muito informativa, e a gente volta a se ver então daqui 15 dias, pessoal.